agora vamos apresentar o nosso palestrante, para quem não estava ontem à noite. Marlon Requidão é psicólogo, professor e escritor, formado pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em Psicologia Analítica pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É coautor dos livros Refletindo a Alma e Espelhos da Alma. É autor dos livros Cultivo das Emoções e Diálogo Fraterno. Marlon é colaborador da Federação Espírita do Paraná e da Associação Médico Espírita do Brasil. E agora vai nos falar sobre uma reflexão sobre a contribuição das casas espíritas na prevenção do suicídio. As escolas que nós fomos educados são as escolas que Allan Kardec criticava. Marlon, Diga. Desculpa interromper, mas eu gostaria de falar sobre esse assunto porque, através da Federação Espírita Catarinense, nós temos tido a oportunidade de mudar essa visão já há algum tempo, que está sendo trabalhado isso, né? O Luiz, que é vice-presidente de Departamento de Estudos, ele desenvolve um trabalho e estou representando esse trabalho aqui em Itajaí, Balneário Camboriú, de fazer um treinamento específico para monitores espíritas, justamente trabalhando estas questões da sensibilidade, para mudar esse paradigma de que nós temos que sentar e ler apostilas e decorar as questões, os números das questões do Livro dos Espíritos, as questões do Evangelho, sim trabalhar a sensibilidade do estudante espírita dentro das necessidades que ele traz para o grupo de estudo. Sim, que flexibilidade que tem que ter para isso, né? Porque o que a Nadir estava falando, de o sujeito chega ali com um monte de demandas. A gente não vai ouvir esse sujeito, não vai ouvir as suas demandas, não vai saber quais são as questões dele. Só que o que a gente ainda faz? Esta flexibilidade, ela ainda está nos grupos de acolhimento, né? Aí depois que ele saiu dali, aí ele vai para um grupo ainda formatado, né? E a gente precisa ampliar essa capacidade, essa flexibilidade, essa sensibilidade para todos os grupos que a gente tem na casa espírita, né? Exatamente. Aqui na nossa região, a gente tem o objetivo de manter esse treinamento pelo menos 2 vezes por ano, porque o treinamento ele dura mais ou menos 6 meses, para que os trabalhadores, mesmo aqueles que já estão na doutrina há muito mais tempo, venham trazer as suas experiências e juntos a gente possa construir uma nova forma de abordagem do estudo espírita. Sim, e mesmo os que estão há muito mais tempo, como essas teorias, elas são muito novas, o sujeito que diz que há 20 anos ou 30 anos coordena grupo de estudo, é muito provável que coordene métodos tradicionais. Exatamente. Então não garante nada. E dentro dessa problemática da casa espírita, depois que o sujeito sai do atendimento fraterno, que ele inicia a sua maratona de palestras e... Maratona. Porque existem algumas casas que determinam um número de palestras para que a pessoa compra. Tem o estudo. Aí, o terceiro passo seria integrar essa pessoa em algum trabalho. A pergunta é, alguma pessoa que tenha passado por que tenha chegado a casa, digamos que não seja um trabalhador, ele chegou a casa trazendo problemática de transtorno bipolar, emocional, né? E ele é acolhido, ele integra o estudo. Depois disso, que tipo de trabalho se pode oferecer para essa pessoa? No que ela pode ser útil? Porque me parece que existe assim meio que um sistema de vigilância. Essa pessoa não pode trabalhar nisso porque ela veio assim, 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 assado. Ela não pode fazer aquilo porque ela veio assim, 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 assado. Tipo, como se fosse né? Então, uma rotulação, entre aspas. O que você tem a dizer para nós a respeito desse terceiro passo? Como integrar essa pessoa no trabalho sem que ela carregue esse rótulo para o resto da vida? A nossa maior dificuldade de trabalhador na casa espírita
ao meu ver, é a nossa incapacidade ainda de fazer formação de trabalhadores na própria casa. Então assim, quando as pessoas chegam lá na nossa casa, elas ficam assustadas porque nós temos um grupo de estudo entre 40 e 50 pessoas, e de 50 pessoas, 15 são atendentes fraternos. 16 são coordenadores de grupos de estudo. Um monte de gente faz palestra e quase todo mundo trabalha. Eles, meu Deus, mas essa gente trabalha tanto. Eu não convido ninguém para fazer parte da nossa casa espírita. Quando as pessoas dizem, Marna, eu queria trabalhar com você, eu digo, continue na sua casa, se a gente já está trabalhando. Porque eu podia chamar um monte de trabalhador formado para a nossa casa. Mas qual é a nossa política? Formar o trabalhador. A gente quer as pessoas prontas. Então chega lá o sujeitinho sem noção de nada e eu vou precisar ensiná-lo a trabalhar na recepção ou na coordenação de grupos de estudo, e esta formação não dá para fazer em um final de semana. Ela vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos de formação, e a gente não tem ainda essas políticas de formação na casa. Então as pessoas que hoje trabalham no nosso grupo de prevenção ao suicídio na nossa casa espírita, alguns deles fizeram formação de 3 anos e meio. E a maioria fez formação de 2 anos. E depois de 3 anos e meio de formação, eu ainda tenho reunião com todos os trabalhadores durante 40 minutos, uma vez por mês, para discutir manejo, orientação de caso e tudo mais, ao longo dos anos. Então, a gente tem formações muito curtas, que dão noções gerais, mas eu acredito que a casa espírita precisa desenvolver a capacidade de formar trabalhadores, de acompanhar semana após semana, porque todo mundo pode colaborar na casa. É claro que as pessoas têm perfis. Um introvertido vai trabalhar melhor na biblioteca, na livraria, na recepção, do que fazendo palestra. Mas quando você trouxe o bipolar, eu lembro de uma pessoa que ela chegou na nossa casa espírita, ela não tinha ficado em casa espírita nenhuma, um diagnóstico de várias tentativas de suicídio com transtorno bipolar. E eu falei, vamos ajudar essa mulher. Ela já tinha noções de doutrina espírita, mas como todo mundo já tinha noções de doutrina espírita, como a maioria. E nós começamos a fazer um trabalho com ela, semana após semana. Tínhamos formação de palestrante, já ensinamos. E ela disse, eu vou fazer de palestrante? Eu falei, por que não? Você só precisa se postar lá na frente, precisa ter postura e precisa ter conteúdo doutrinário, né? Já vejo pelo porte, ela sempre andando de salto, toda bem perua. Eu falei, porte você já tem. Se você aprender aonde faz as pesquisas doutrinárias, você pode fazer palestra. Ela hoje faz palestra na casa espírita, trabalha no passe e é evangelizadora. Isso depois de 4 anos que ela chegou na nossa casa espírita. Mas ela já faz isso há muito tempo. Palestrante, desde o primeiro ano que ela chegou, ela já estava fazendo palestra. Mas qual era o nosso combinado? Fulana, eu preciso de todo o conteúdo que você vai falar na palestra. Porque nós ensinamos como fazer as pesquisas, quais são os autores que você busca, para não sair falando qualquer besteira na palestra. Então, quais são os autores que busca. As primeiras palestras dela, escrevia a palestra inteira. Eu li a palestra inteira dela para dizer, ó, isso aqui, da onde você tirou isso, da onde você tirou isso, rever esse autor, esse autor, esse autor. Quantas pessoas fazem isso com um trabalhador na casa espírita? Entende? Não estou me colocando como melhor, mas estou falando porque se eu não tivesse feito isso com essa mulher, de ver o conteúdo doutrinário, de avaliar o perfil, de dar suporte, desmarquei pacientes no dia da palestra, porque eu não vou na palestra na nossa casa espírita, desmarquei paciente no dia da palestra só para ir lá assistir as palestras dela e dar esse apoio, hoje nós não teríamos a trabalhadora que a gente tem. Evangelizadora, no passe, e quando ela está meio atrapalhada, porque como uma pessoa com transtorno bipolar, de vez em quando ela se atrapalha, e aí ela já manda mensagem lá no grupo dizendo, gente, acho que o passe agora, ó, por essas 3 semanas eu vou receber o passe porque eu estou precisando. Então ela continua tendo transtorno bipolar, ela continua oscilando, tem vezes que ela pensa em suicídio, ela pede ajuda, a gente discute, vê como que faz, mas uma trabalhadora. Então eu tenho certeza que se agora a vida dela está difícil, está muito menos difícil porque ela tem uma autoestima mais trabalhada, ela se sente útil dentro da casa, se sente valorizada, se sente importante e tem um papel que ela nunca teve na vida. Isso, para mim, se chama educação moral.
Porque não existe nada que você pudesse ficar dando de aula para uma mulher dessa que ia fazer com que elevasse a autoestima. O trabalho na casa espírita tem muito a ver com a educação moral. Mas para que uma pessoa dessa trabalhe, a gente precisa dar muito suporte. A gente tem que ter muita atenção. Eu brinco lá que todos os coordenadores da nossa casa, ou a maioria dos coordenadores da nossa casa, quando começou, não tinha condição de coordenar. Mas a gente está junto, a gente faz programa junto, eu coordeno junto com um módulo, coordeno junto com outro módulo, coordeno junto com o outro, aí faz presepada, a gente orienta, pois esses dias nós estávamos discutindo lá com uma moça que já coordena faz anos módulo, e aí quando vieram falar do módulo dela, eu falei, meu Deus, mas como que depois de tantos anos ainda me faz uma dessa? Sentamos para conversar, fulana, isso, aí uma semana, 2 semanas, 3 semanas, para conseguir ajudar a entender o que ela estava fazendo de errado, que ela não estava entendendo. Esse contato mais próximo, a gente não conseguiu organizar o tempo na casa espírita para isso. Porque a gente tem as palestras, a gente tem os estudos, a gente tem as atividades, e a gente tem tanta coisa na casa espírita, que este contato de qualificação, esse contato das relações, ele acaba se perdendo. Então, é melhor não ir para a palestra e poder trabalhar com qualificação de trabalhadores. Não há problema de uma vez por mês a gente não ter o grupo de estudo e trabalhar com qualificação de trabalhadores. Não há problema de a gente diminuir um tempo aqui para trabalhar com qualificação de trabalhadores. A gente acabou ficando com um monte de atividades, sobrecarregando muitas coisas e não sobra tempo para qualificação. Aí tem que fazer qualificação no final de semana, mas no final de semana não dá para ir, a pessoa tem que deixar a família, tudo. Então eu acredito que a qualificação de trabalhadores ela tem que se dar ao longo das atividades. Se você vem nas segundas-feiras à noite, é nas segundas-feiras à noite que tem que acontecer a tua qualificação. Se você pode vir segundas e quartas no trabalho de segunda, qualifica as pessoas de segunda, no trabalho de quarta, qualifica as pessoas de quarta. Agora veja, quando a gente começa a coordenar grupos de estudo, quem fez formação para coordenar grupo de estudo? A gente faz um seminário, faz um cursinho, um negócio assim. Mas o pastor passa um ano inteiro estudando para ser pastor. Um padre faz uma faculdade, os padres têm que fazer faculdade de teologia, alguns deles fazem faculdade de filosofia para ser padre. Na casa espírita, ele passa pelo ES de 3 anos uma vez por semana e vai coordenar um grupo de estudo. Qual seria o problema de um cara passar o ESD, o que ele tiver lá, e depois ele passar um ano fazendo uma formação de coordenador de grupo de estudo, se aprofundando em conteúdos, discutindo a prática e se qualificando para ser um coordenador de grupo de estudo? É a nossa lógica conteudista. Ele pode ficar um ano estudando livro, mas ele não pode ficar um ano se qualificando como trabalhador. Então pode ficar uma vida inteira trabalhando no fraterno, mas não pode ficar 2 anos fazendo qualificação de fraterno. Na nossa casa, as pessoas que fazem fraterno, elas têm uma qualificação inicial de 30 horas agora. Porque depois de 30 horas a gente vê que o sujeito ainda está lá, tudo atrapalhado no meio do caminho. 30 horas de qualificação para começar a acompanhar alguém. Mas se for fazer final de semana não vai dar nunca. Então é no dia que a gente tem as atividades, a gente faz as qualificações. E aí o sujeito não vai para um módulo de estudo porque ele está indo para uma qualificação. Ele está estudando doutrina espírita. E o que eu vejo? Que quem está indo na qualificação estuda mais do que quem está indo nos grupos de estudo. Porque quem vai lá no grupo de estudo senta e assiste, né? Dá um palpitinho aqui, fala um negocinho ali. Quem está indo para a qualificação tem que estudar toda semana, tem discussão de caso, tem discussão teórica. Então, quando o sujeito vai para a qualificação, ele estuda muito mais do que quando ele está nos grupos de estudo. Pelo menos lá na nossa casa, para todo mundo, para estudar muito. Vai coordenar grupo de estudo, ok, então qual que é o teu tema? Ah, o meu tema é ressentimento. Ok, então agora você vai fazer uma busca em tudo que Allan Kardec fala de ressentimento. Depois você vai buscar tudo que Joana de Anjos fala de ressentimento, tudo que André Luiz fala de ressentimento, Amélia Rodrigues, Manuel Flamengo de Miranda, Emmanuel, Sueli Calder Schubert, e depois a gente discute sobre ressentimento. E aí nós temos os manuais de como que busca, como que pesquisa, para onde que vai, ajuda a pessoa, depois que ela vê tudo de ressentimento, agora dá para fazer um molde de ressentimento. Então esse sujeito que vai coordenar o molde de ressentimento, ele estudou muito mais do que se ele ficasse lá sentadinho. Então são outras estratégias que a gente tem que ir desenvolvendo, né? Se vocês pararem para pensar, o nosso centro espírita está organizado nos mesmos moldes de 50 anos atrás. Só que a gente já desenvolveu muitas outras estratégias de administração.
nós já desenvolvemos estratégia de gestão de pessoas, nós já desenvolvemos estratégias de qualificação, desenvolvimento de recursos humanos, de aprendizagem. Nós desenvolvemos nos últimos 50 anos muitas teorias a respeito do ser humano, mas as nossas práticas continuam sendo práticas de 50 anos atrás. As pessoas entram no centro, sentam, assistem a palestra e vão embora. A gente não consegue fazer uma palestra de 20 minutos e fazer debate. A gente não consegue fazer com que as pessoas leiam antes para que elas se aprofundem. A gente não consegue dividir os públicos para que eles escolham qual é a palestra. Tudo isso vem do estudo de aprendizagem de adulto. Ao invés de fazer uma palestra com um monte de gente, vamos fazer temas diferentes onde as pessoas escolham, porque quando ela escolhe o tema, ela já vai propícia a uma aprendizagem. Né? Vamos fazer espaço onde elas possam compartilhar, onde possam discutir, onde possam refletir, porque se o sujeito passar 50 minutos ouvindo e não tiver reflexão, a chance dele aprender algo é muito pequena. O palestrante tem que conseguir trazer muito para o cotidiano, senão não tem aprendizagem no sentido significativo. Então hoje nós temos um monte de teorias de desenvolvimento humano, só que a gente não se apropriou ainda delas e continua trabalhando como 50 anos atrás. Só precisamos tomar o cuidado, porque muitos dizem que Kardec já é ultrapassado e querem fazer tecnologias novas. Então, mas Kardec não é tecnologia. Aí essa gente no mau sentido dele, é retardado, que não entendeu que conteúdo doutrinário e tecnologia são duas coisas. A gente está buscando o desenvolvimento tecnológico para aprofundar mais em Kardec. Né? Porque o que acontece? Um grupo de estudo. Quando eu morava aqui em Itajaí com a minha mãe, a gente ia no grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Eu, minha mãe e minha avó. A minha avó ficava assim, dormia para trás. A minha mãe dormia para frente. E eu não entendia nada do que aquela mulher falava. Porque ela ficava lá em cima, lendo pergunta, lendo resposta e falava. Pergunta, resposta e falava. Não entendia nada. O conteúdo é extraordinário. Porque o Livro dos Espíritos e o Evangelho são os conteúdos mais importantes da nossa vida. Tem respostas para todas as nossas questões. Mas por falta de um bom método, a gente consegue ficar com uma sensação que aquela coisa é horrorosa. E a gente fala, meu Deus do céu, passou um mês e andou 4 perguntas. Jesus Cristo, quando que vai chegar no final desse Livro dos Espíritos? E depois que você fez o estudo do Livro dos Espíritos, você não quer voltar nunca mais, porque você já fez o estudo do Livro dos Espíritos. Então a gente nunca mais quer voltar no estudo do Livro dos Espíritos, sendo que esse é um livro que nós deveríamos estudar e reestudar trocentas vezes, porque todo o nosso referencial doutrinário está ali. Então, a gente precisa pensar métodos para melhor se aprofundar a respeito dos conceitos. Né? Ô Marlon, só dá licença só para trazendo um pouco para o tema do seminário de hoje sobre a estou entendendo que a gente desviou do tema. A Federação Espírita Brasileira trabalha hoje com um grupo que está fazendo e montando um trabalho na prevenção e no pós-suicídio para que os centros possam ter subsídio para atender os familiares, os pais, os irmãos, enfim, que trazem esse sentimento de culpa. O grupo está trabalhando, esse roteiro, esse material de orientação vai para o CFN, o CFN então vai aprovar para que volte, né, como orientação ao movimento espírita brasileiro. Então está tendo esse trabalho efetivo da nossa Federação Espírita Brasileira. A pergunta é, quando a gente vai olhar no capítulo Trabalhador Espírita, da Joana de Ângeles, dentro da obra Vitória sobre a Depressão, ela vai nos falar dos passos que o trabalhador espírita vai percorrer para compreender-se ou identificar-se como um trabalhador espírita, ou seja, assimilando o conteúdo da doutrina espírita para poder bem atender e auxiliar aquelas pessoas que o buscam. Isso, claro, que vai demandar tempo, é uma construção íntima. Mas a pergunta o atendente fraterno hoje ele não possui elementos da psicologia da psiquiatria. E dentro da prevenção do suicídio, nós vamos encontrar, às vezes, por vezes, barreiras que demandam, então, a intervenção especializada, para que a nossa terapêutica é complementar. Gostaria que fosse abordada essa proposta de que, quando identificar essa barreira, que seja de fundo psicológico ou psiquiátrico, por exemplo, no transtorno depressivo,
ou nas problemáticas dos familiares, como deve ser esse encaminhamento? Como deve ser essa abordagem dentro do atendimento fraterno? Existe uma dimensão específica da intervenção psicológica que foge ao nosso campo de atuação e que a gente vai ter que fazer esse tipo de encaminhamento como você fala. Mas eu não acredito que a gente deveria ficar nessa frase de que a gente não tem conhecimento de cunho psicológico. Porque quando Joana de Ângeles começou a escrever sobre a série psicológica, isso há mais de 25 anos atrás, ela trouxe a psicologia para a doutrina espírita. Se ela trouxe a psicologia para a doutrina espírita, eu entendo que ela estava falando que a gente precisava estudar de psicologia. Mas o mais interessante é que Allan Kardec, quando está falando de educação moral, que é o objetivo do centro espírita, o objetivo da doutrina espírita, ele diz que o sujeito precisa entender da psicologia moral e do coração humano. Isso é falar de psicologia. Então, se hoje o movimento espírita não tem um conhecimento psicológico, e ainda trabalha com repressão, não sabe fazer acolhimento, não sabe distinguir sintomas de causas, não sabe fazer uma abordagem do inconsciente, não é porque Allan Kardec e Joana não tenham nos falado, é porque a gente é sem vergonha. Porque a gente não gosta de se dedicar para estudar coisa de verdade, dá muito trabalho. Doutrina espírita, gente, não sei se vocês lerem Kardec, ele diz, ninguém aprende doutrina espírita se não for um estudo sério, constante, que precisa de recolhimento. E ele nos diz, assim como as ciências médicas se leva anos para aprender, ninguém vai querer aprender a ciência da alma em pouco tempo. Só que a gente não tem hábito de estudo. Pergunta aqui, quem estuda mais de 5 horas durante a semana fora do centro espírita sobre espiritismo? Eu estou falando 5 horas pensando 1 hora por dia nos 5 dias da semana. Que dedique 1 hora de estudo por dia nos 5 dias da semana. 2, 4, 5. Se for ver, a gente estuda para fazer palestra, a gente estuda para coordenar o grupo de estudo, a gente estuda para dar conta das tarefas. Mas assim, eu vou estudar, porque Allan Kardec falou ali desse termo e eu vou estudar, Joana está falando de inconsciente, eu vou estudar o que é inconsciente, fulano falou de sombra, eu vou estudar o que é sombra. A gente não estuda, a gente vai para o centro espírita e dá conta da maioria das tarefas do centro espírita. Então, me chamou a atenção Allan Kardec falar isso, que a gente tinha que ter conhecimento do coração humano, que é dessa pessoa, quem é, como que ela funciona. Quando ele diz que a gente precisa estudar a psicologia moral, e quando ele diz que para que a gente trabalhe com pessoas, a gente precisa ter muito tato, capacidade de observação e experiência. Isso está tudo no Livro dos Espíritos. Então, quando ele fala dessas coisas, ele está dizendo que a gente precisa de conhecimento psicológico. Por que a gente não tem? Ou por um preconceito, porque hoje em dia a Joana de Ângeles ainda sofre muito preconceito no movimento espírita, as pessoas dizem que é difícil, que não conseguem entender, não estão dispostas a estudar, buscar recursos teóricos, ou não sei, não consigo pensar em outros motivos. Então, eu acredito que no centro espírita a gente poderia fazer muito mais, muito mais. E aí existe uma dimensão, que é a dimensão técnica, que daí seria a hora de encaminhar. Que daí, quando nós estamos falando da alteração na vontade, alteração na alimentação, alteração no sono, este sujeito que vive as alterações psiquiátricas das funções básicas precisa de acompanhamento especializado. Quando o sono está alterado, quando a alimentação está alterada e por consequência altera o peso, quando a sexualidade está alterada, essas funções básicas, quando elas estão alteradas, é sinal de que o sujeito está entrando em crise. E por isso ele precisa de acompanhamento especializado. Mas como a gente não tem a menor noção de psicologia, todo mundo tem que fazer acompanhamento psicológico. Sabe o que eu penso dos meus pacientes? E às vezes eu digo isso para alguns. Eu digo assim, tem muitos pacientes que eu atendo no consultório que eles precisavam de uma boa religião, de bons amigos ou de bons relacionamentos, mas não precisava pagar uma consulta. A maioria dos pacientes que eu atendo procuram a psicoterapia por relações esvaziadas e pessoas que não têm o conhecimento da psicologia no dia a dia, não sabem conversar, não sabem ouvir o sujeito, não sabem se relacionar, não sabem acolher. Então, como vivemos num meio tão hostil,
as pessoas precisam pagar, e às vezes muito caro, para serem ouvidas. Estes conhecimentos básicos a respeito de repressão, dos mecanismos de defesa, do funcionamento egóico, da busca do self, do aspecto essencial que existe dentro de nós, da meditação, do processo de autodescobrimento, isso deveria estar no centro espírita. As pessoas vão para o consultório para iniciar o processo básico de autodescobrimento. O mínimo do mínimo do mínimo de autodescobrimento. Quando a gente já tem conhecimento na doutrina espírita, eu faço o grupo terapêutico de autodescobrimento. A maioria das referências que eu uso é Joana de Ângeles, que deveria ser estudado nas casas espíritas. Mas quantas casas espíritas aqui estudam Joana de Ângeles? Levanta o braço para dar uma olhada. Casa de Jesus estuda? Qual que é a casa lá? Não, Casa de Jesus também. E vocês estudam ali, no Jesus Nazareno. 2 casas espíritas. Entende? Só que a gente ama Divaldo. Vem Divaldo aqui, vai todo mundo adora o Divaldo, todo mundo adora o Divaldo, e a produção do Divaldo a gente deixa descartada. Que isso? A mentora do Divaldo, que é quem fez ele ser quem ele é, a gente não leva em consideração. Mas adoro o Divaldo, adoro assistir palestra do Divaldo. Não tem alguma incongruência aí? Tem ou não tem? Responda para mim. É difícil de estudar, Joana? É claro que é difícil. Eu sendo psicólogo, tendo conhecimento disso, tem um monte de texto. Agora eu estou preparando um estudo sobre o ciúme, que eu tenho uma atividade na semana que vem. Aí eu peguei lá 4 livros para ler, os dicionários e tal. E chegou uma hora, daí falou de ciúme com a inveja. Falei, gente do céu, não estou dando conta disso aqui não. Aí fui para o dicionário, voltei no livro, voltei no outro livro, voltei. Vamos pular essa parte que eu não estou entendendo. Aí pulei a parte e fui para o resto, porque não deu para entender. Sabe quando você lê o parágrafo e você não entende o que quer dizer aquele parágrafo? Não entende. Pronto, vamos para o próximo parágrafo. Mas jamais vamos desconsiderar o conteúdo profundo que tem ali. Este conhecimento de como manejar uma pessoa ciumenta na casa espírita a gente deveria ter. A gente poderia ter grupos de ciúme para as pessoas que sofrem disso. Poderíamos ter grupos de depressão, poderíamos ter grupos para falar de inveja, de orgulho, mas hoje se chega alguém ciumento perto de você e você não tem a menor noção de psicologia, o que você vai dizer para uma pessoa ciumenta? O que você fala? Ai menino, sou tão ciumento, meu Deus do céu, perco a cabeça, brigo, bate boca. O que você fala daí para essa pessoa? Vocês agora estão com medo de falar. Ah, filha. Desapega. Desapega. Sai. Não pensa assim. Que isso, desse jeito você vai perder. Por quê? Porque a gente é um bando de ignorante, que não estudou doutrina espírita, que não entendeu lá quando Joana de Ângeles fala que o ciúme tem a ver com o complexo de inferioridade, que o sujeito nunca vai deixar de ser ciumento enquanto ele não aprender a olhar para os seus próprios valores, porque é um sujeito que é incapaz de amar, e como ele ainda não consegue amar, ele nunca vai achar que o outro é capaz de amar. Então quando vem um sujeito ciumento, se você tiver conhecimento de psicologia, você vai dizer, mas você está olhando para você, para as suas inseguranças, para a tua incapacidade de amar, porque tem esse texto, aquele outro. Pronto. Isso poderia acontecer dentro do centro espírita, mas não acontece. Aí o sujeito precisa ir para terapia. Pagar caro para falar das coisas que deveriam ser senso comum. O ciúme, como consequência do complexo de inferioridade e da incapacidade de amar, tem que ser senso comum. A gente tem que saber disso no dia a dia. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Que a gente deveria ter muito mais conhecimento de psicologia para educar nossos filhos. A criança está ali, se impõe e a gente quer medir força. Esses tempos, um menino, 4 anos de idade, fez uma situação lá, a mãe disse, você vai ao cantinho do pensamento pensar sobre o que você fez. Ele foi sentar no cantinho do pensamento. Lá do alto do seu troninho do pensamento, ele disse, ficar no cantinho do pensamento você pode me obrigar, mas o que eu vou pensar você não pode. 4 anos de idade. Se você não tiver noções de psicologia, você não consegue educar essa criança.
Se você não tiver noções de psicologia, você não consegue lidar com os sintomas depressivos do seu marido ou da sua esposa. Se você não tiver noções de psicologia, você não consegue manejar seus pais na velhice. Se você não tiver noções de psicologia, você não consegue ter uma relação sexual que vá crescendo ao longo dos anos, ela vai falindo ao longo dos anos. Se você não tiver noção de psicologia, a vida vai indo bem mal. Então, as noções de psicologia, elas fazem parte do nosso cotidiano. Estudar Joana de Ângeles não é para especialista. Estudar Joana de Ângeles é para você ter um bom casamento, é para você saber bem educar seus filhos, é para você ter uma boa relação com os seus pais, é para você ter uma boa vida no centro espírita, é para o cotidiano estudar Joana de Ângeles. E aí, quando surgisse a situação mais grave, a gente precisaria do especializado. Hoje em dia, como a gente ainda é muito precário, a nossa forma de prevenir qualquer tipo de problema é exigir, lá na nossa casa, eu estou dizendo, todas as pessoas que estão em tratamento com a gente de depressão, elas têm que estar num acompanhamento especializado. Fica como pré-requisito, porque a gente não sabe manejar ainda. Mas acredito que a gente poderia ter muitos grupos de luto e ajudar as pessoas a lidar com a perda, que a gente teria conteúdo e condições de fazer um bom trabalho que o sujeito não precisaria da psicoterapia. Aí só aquele caso mais grave, onde há uma culpa presente, que já declara um processo depressivo, é que ele precisaria de um terapeuta especializado. Então o que eu acredito é que um dia a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho no centro, e aonde o sujeito que vai para a psicoterapia são só os casos graves. Eu digo, eu queria atender os casos graves. A maioria dos casos que eu atendo no consultório, e a grande maioria dos meus colegas, não são casos graves. São os casos do cotidiano, que uma boa sociedade, com bons estudos e noções de psicologia, daria conta. E é uma pena, né? Você falou agora uma coisa básica. O luto pro espírita, olha, vou ser sincera. Sim, o luto pro espírita... Se eu perder alguém... Sim. A gente tem medo de Se eu falar perder dos- alguém, eu vou chorar e sapatear. Porque meu luto é meu sentimento. Pode até ser que a gente só se conhece no momento. Pode até ser que eu vou aceitar numa boa. Mas assim, mas é espírita, meu Deus, você viu como ele está transtornado? Ele ficou até com depressão. Agora, em termos de conteúdo, quem na nossa sociedade teria mais conteúdo e condições de auxiliar as pessoas no processo de luto? Gente, não é arrogância. Não existe nenhuma filosofia e nenhuma ciência que congregue todo o conhecimento que nós temos a respeito do luto. Não existe. Nós somos, em termos de ciência e de filosofia, a instituição com mais referências para lidar com a questão do luto. Quantas casas espíritas têm trabalho de luto? Aqui? Nenhuma. Então as pessoas perdem filhos, perdem amigos, tentam suicídio, sobrevivem, e a nossa casa espírita não tem um grupo para auxiliar as pessoas a lidarem com o luto. Precisa ser psicólogo para coordenar um grupo de luto? Não! Precisa ser um bom espírita, com sensibilidade, com conteúdo doutrinário. Eu estou preocupado com o horário, já é 10h30. Vocês viram que é 10h30, né? Marlon, Vocês não querem fazer assim um falou minutinho 2 para horas e 37. tomar um café ou ir no banheiro? É bom. Ela quer falar primeiro. Ela está levantando o dedo. Não, tudo bem. Se você quer fazer um espaço. Porque daí as pessoas vão prestar mais atenção na sua pergunta. Eu vou poder responder se for uma pergunta com mais calma. Tá, e eu posso fazer a pergunta logo que Claro, voltarmos? claro. Porque eu estou com a mão levantada faz Não, tempo. quando voltar começamos daí. Ó, enquanto vocês estão se abancando, existe um material da Associação Brasileira de Psiquiatria. Todo mundo que deseja ter um olhar sobre o suicídio tem que acessar esse material, tá? Grande parte das coisas que a gente sintetizou do que veio desenvolvendo até aqui, tá aqui. Fatores de risco, fatores protetivos, mitos, como que se avalia os níveis de riscos, nós temos aqui nesse material. Associação Brasileira de Psiquiatria.org.br. Você
baixa gratuitamente. Isso aqui é um material, uma cartilha que foi organizada para o que a gente chama dos profissionais da área de saúde, que são considerados da atenção primária. O que é atenção primária? É o técnico de higiene dental, o auxiliar de enfermagem, pessoas que estão na área da saúde, mas não têm um olhar específico para a questão do suicídio, como psicólogo, como psiquiatra. Então aqui são os conhecimentos que qualquer um que receba demandas de suicídio precisa ter. Isso quer dizer que todos nós que estamos nos centros espíritas precisamos ter conhecimento dessa cartilha. Todos que estamos na recepção, todos que estamos no atendimento fraterno, todos que coordenamos grupos, precisamos ter conhecimento dessa cartilha. Então você baixa, lê e relê, até entender bem, porque é material para todas as pessoas que são essa comissão de frente, tá? E o que era outra coisa que eu queria mostrar para vocês? Bom, depois eu mostro daí. A gente tem que ver ali os fatores de risco, as perguntas fundamentais e avaliação de risco, funcionamento mental, e aí a abordagem junguiana não vai dar tempo. É 4 horas e mesmo assim não dá tempo, né? Porque tem muita coisa, é o que eu falei para vocês, tem muito material. E tem um olhar específico que é só compreender o que é o movimento de suicídio no psiquismo. Que assim, não é um simples quero morrer. Existe um sentido para o suicídio por trás da intenção de morte. A gente diz que existe uma intenção de vida por trás do desejo suicida. Olha, para fazer a confusão na cabeça de vocês. Então nós vamos aprendendo a ler o suicídio como um desejo de vida. Por isso, você dizer para uma pessoa, não pense em suicídio, não cometa suicídio, é levá-la a uma morte psíquica. Estão entendendo a confusão? Dizer não pense, não faça, não haja assim, é levá-la a uma morte psíquica. Porque em última instância o que eu estou dizendo é, está tudo uma porcaria, mas fica assim. É a morte psíquica. Então daí é esse número enorme de pessoas que não cometem suicídio, mas vivem uma vida medíocre, e alguns de nós estamos nesse pacotinho. Tá? Vai levando a vida. Então, a gente não vai ter tempo de fazer essa abordagem, mas quem quiser, deixa eu já mostrar agora. Não vamos ter tempo de fazer essa abordagem, mas quem quiser, quem é da área da saúde, quem desejar se aprofundar um pouco mais, eu deixo aqui a sugestão do livro Suicídio e Alma, de James Hillman. Não é um livro fácil de ler. James Hillman é um autor pós-junguiano, é bem difícil de ler, mas vale muito a pena. Se você conseguir tirar ali umas 5 frases, umas 5 frases boas, já vai ser bem legal. Porque ele fala da ideia desse combate ao suicídio que hoje é tão presente, e a gente não combate o suicídio. O suicídio na nossa sociedade é visto como um fracasso, como para o médico é visto como uma falha, para a família é visto como uma vergonha, para a religião é visto como um pecado, e aí o Hillman vem dizer, vamos se livrar de tudo isso e vamos observar o suicídio como um desejo de vida, mas um desejo imediatista e literalizado, e aí ele faz uma análise extraordinária. Eu já li, eu acho que umas 5 vezes esse livro, e toda vez que eu vou falar de suicídio, eu preciso ler de volta, e quando eu leio de volta, eu acho um monte de coisa de volta, porque essa gente inteligente assim escreve coisa densa, né? E aí... Compreendeu pelo menos 5? Hã? Compreendeu pelo menos 5? 5, de cada leitura eu fui tirando umas 5 frasezinhas, agora eu já tenho umas 25, 30 frases desse livro. E essa frase que eu trouxe, antes de passar a palavra, Cesare Pavese, ele era um poeta italiano e cometeu suicídio. E eu acho essa frase assim, muito legal. Nunca falta a ninguém uma boa razão para suicidar-se. Qual é a lógica que eu enxergo que está por trás dessa frase? Motivo para suicidar, todo mundo tem.
A questão é como a gente vai viver, como a gente vai lidar com isso. E aí entra o papel fundamental da doutrina espírita, porque ela nos oferece os subsídios para que a gente lide de uma maneira diferente. A doutrina espírita não é trabalho emergencial. A gente vai começando a pensar alguns trabalhos emergenciais, como os passes, o passe em casa, o trabalho de desobsessão, que aí vai ser a dimensão emergencial. Mas a filosofia espírita não é trabalho emergencial. Ela é justamente a construção dessa base para que o sujeito, quando surgem os motivos de suicídio, ele consiga enxergar por uma perspectiva diferente. Então eu diria que a doutrina espírita ela tem auxiliado muitas pessoas como prevenção do suicídio. Não há dúvida disso. Porque quando eu nem chego a pensar em suicídio, passando por um problema, quer dizer que já me preveniu disso. Então, o que eu digo para vocês é que a gente não está falando só de suicídio enquanto um ato, enquanto uma intervenção. Nós estamos falando de uma cultura. E muitos de nós, vivendo problemáticas, talvez não pensemos em suicídio, porque esta forma de pensar já está construída dentro da gente. Ou pode até passar na cabeça de vez em quando alguma coisa, mas ela não ecoa, ou ela não cresce dentro de nós, porque nós já construímos esta base filosófica dentro de nós. E isso nos imuniza de efetivar o suicídio. Diga lá a sua questão. Oi. Nós sabemos que a palestra pública das casas espíritas é uma atividade muito importante. Eu observo que existe pouca abordagem sobre o suicídio na maioria das casas que eu já frequentei também aqui e em outros estados também. E aí vem aquela história que é um tabu dentro do espiritismo. E então a minha pergunta é a seguinte: você considera que existe esse tabu no movimento espírita e também ela é uma ferramenta eficaz na prevenção do suicídio? Uma palestra pública abordando o tema seria uma ferramenta eficaz para ajudar na prevenção? Eu acredito que é um tabu, então primeiro respondendo, né? Eu acredito que há muitas pessoas muito mal qualificadas para falar de suicídio. E acredito que pode ser um recurso importante. Nós lá em Curitiba montamos uma equipe, hoje nós estamos, eu acho que em 6 pessoas que fazem palestras sobre prevenção de suicídio. Nós montamos várias palestras, uma com olhar na família, o outro com olhar no sujeito que pensa em suicídio, outro dentro dos casos do céu e inferno, outra com foco na depressão. Montamos 5 palestras e a gente faz palestras nas casas que nos chamam para fazer essas palestras. Eu já não faço, faz só a equipe. Mas até a gente chegar no produto dessas palestras, a senhora não imagina quanto trabalho eu tive. Então as pessoas já tinham feito o curso comigo de 1 ano e meio, já tinham estudado tudo que tinha que estudar e de repente está lá fazendo uma abordagem equivocada. Essa semana mesmo que passou, a gente estava discutindo o conceito de hereditariedade, porque um tinha posto lá na palestra que o suicídio tinha a ver com a questão hereditária. Aí senta, discute, debate, porque não tem nada a ver com hereditariedade, né? E aí a gente precisava discutir. Então assim, o manejo da depressão, né? Como que maneja a questão da depressão? Mesmo depois de 1 ano e meio essa gente estudando, ainda com muita dificuldade. As palestras que eu tenho visto sobre suicídio, algumas palestras são todas com esse viés do Vale dos Suicidas, vai para o inferno e do pecado, que é a perspectiva católica. Na Igreja Católica, pós-suicídio, né? Na Igreja Católica, o sujeito que comete suicídio, ele não pode rezar missa, tem lá um monte de consequências, né? Não entra nem na igreja. Não entra na igreja, né? Tem uma coisa horrorosa. Essa não é a perspectiva espírita. Então a gente precisa aprender a fazer uma abordagem nas palestras que seja informativa e que seja acolhedora. Pensar em suicídio faz parte da vida das pessoas. Constantemente a gente pensa na morte e pode pensar na própria morte como um ato, e tudo bem que a gente consiga refletir sobre isso. E aí eu acredito que nas palestras a gente precisa ter muito da fala sobre os mitos, que é o que eu quero trazer para vocês, porque existem muitos mitos a respeito do suicídio e que a gente precisa ter mais
clareza que são mitos. Não tem animação aqui, vocês me desculpem que eu me atrapalhei, porque eu gosto de ir trazendo cada um com animação. Eu sei que vocês vão querer ler tudo de uma vez e não vão ouvir os 3 primeiros que eu estou falando. Então nós vamos ler tudo de uma vez e daí depois eu falo. Cão que ladra não morde, é só para chamar a atenção. Quando o sujeito se sente melhor e está fora de perigo, não devemos falar de suicídio para não instigar. Ele é livre para escolher, não há o que fazer, ele está decidido. Após uma tentativa frustrada, não fará novamente. O suicídio só acontece com outros tipos de pessoas, não com ricos, nem com religiosos, nem com crianças. Estes todos são mitos, ou seja, não é verdade. E por a gente não perceber que são mitos, a gente cai no engodo e se perde. Cão que ladra não morde. Da onde tiraram este... como que chama? Não é jargão? Esse ditado. O ditado não tem sentido. Porque um cão que está lá latindo no portão, você vai lá pôr a mão, porque você tem certeza que ele não morde? Então, nem o ditado está certo, quanto mais querer se apropriar do ditado para falar de suicídio. A grande maioria das pessoas que cometeu suicídio, em algum momento, falou que ia cometer. Então, esse discursinho, quem fala não faz, cão que ladra não morde, é uma mentira. A grande maioria falou. E a gente não levou em consideração. Ou as pessoas dizem, é só para chamar atenção. Só, coloco eu entre aspas, é pouco chamar atenção? Dizer, eu preciso de atenção, eu preciso de cuidado, eu não estou dando conta, é pouco? Se eu digo para vocês, gente, eu preciso da atenção de vocês, vocês Mário, está só chamando atenção. Não, a gente daí dá atenção, a gente acolhe. Então, de fato, falar de suicídio é uma tentativa de chamar atenção para muitas pessoas. A gente não vai minimizar o chamar atenção, porque é uma necessidade do sujeito. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho muito triste. Lidar com pessoas depressivas e lidar com pessoas com ideação suicida é muito difícil por vários motivos. Mas um deles é porque eles revelam a nossa incapacidade de amar. O amor é um movimento de doação. A gente faz troca. E o depressivo não nos oferece a troca. O sujeito com ideação suicida não nos dá troca. Então, é muito fácil manter uma relação dizendo que a gente ama quando não tem esse movimento que volta. Diga para alguém, eu te amo, e fique com o vazio, ou com a pessoa dizendo, muito obrigado. Agenda na cara do marido se ele fizer um negócio desse. Eu te amo, muito obrigado. Ou se você disser para alguém, você é muito importante para mim, e ela ficar em silêncio. Porque a gente quer ouvir, você também, eu também te amo. Então a gente está chamando de amor uma relação de troca. E aí, quando a gente não tem a troca, fica evidente que a gente não ama. Porque o amor está no ato de dar. E por ele nos preencher, a satisfação está no que se oferece, não no que vem em contra, no que vem de retorno. E aí quando a gente lida com uma pessoa depressiva, fica evidente que a gente não ama. Fica evidente as nossas trocas, o nosso interesse, e aí a gente não dá conta. Mas você entende o que eu estou dizendo? Não é que a gente não dá conta do sujeito, a gente não dá conta de reconhecer quão interesseiro, quão mesquinho, egoísta a gente é. E aí a gente quer se livrar do fulano. A gente quer que ele melhore, mas ele melhorar para que ele possa nos devolver, para que ele possa nos dar de retorno. E por isso é muito difícil conviver com alguém depressivo. Eu tenho uma pergunta porque todos nós temos amigos muito depressivos. E eu sempre fico na dúvida, se você procurar, se você mandar uma mensagem, como você não tem um retorno, se a pessoa aceita isso ou não. Daí você pergunta para ela. Tem gente que aceita e tem gente que não aceita.
Porque ali você Não, fica pergunta de um dia que você encontra, um dia que você chama para um café, dizer, fulana, eu te mando mensagens, às vezes eu te ligo, eu queria te perguntar, você se sente mal com isso? Você sente que eu estou te pressionando? Você se sente bem? Posso continuar mandando? Porque alguns vão dizer, você sabe que no fim, quando você manda aquelas mensagens, me dá até uma coisa boa, porque eu vejo que você estava pensando em mim. E tem outro que vai dizer, eu não gosto, porque essas mensagenzinhas bobadas aí, ó, que fica mandando, odeio esses coisinha pronto aí, que manda para todo mundo. Eu sei que você manda para todo mundo, você manda só para mim também, mais um no meio dessa lista inteira. Então pergunta, entende? Essa nossa inabilidade de se aproximar do sujeito, de perguntar, atrapalha muito o desenvolvimento do indivíduo depressivo. A gente vai entrar no quarto, a cortina está fechada, e a gente acha que o melhor que a gente tem para fazer é abrir a cortina. Vamos levantar, olha que céu maravilhoso. Se tivesse um revólver, matava a pessoa que estava ali. Porque agora não é hora de levantar. Mas raríssimas são as almas que têm coragem de entrar num quarto escuro e deitar na cama do lado da pessoa que está em depressão e dizer, eu só vim aqui para dizer que eu te amo. E ficar um pouquinho ali quieto e dizer, não posso ficar mais, não porque eu não quero, mas porque tem um monte de coisa para fazer. E a hora que der um tempinho eu volto aqui. Isso aí não é qualquer um que faz. Entrar no quarto, abrir cortina e dizer, vamos levantar, qualquer pessoa bobada faz. Agora a sensibilidade de perceber o momento do outro e de auxiliá-lo a se sentir bem. Porque veja o sujeito com depressão que vai pensar em suicídio, ele já se culpa. Ele já está insatisfeito por ser quem ele é. Ele já tem dificuldade de lidar com as suas dores. Aí você entra e enxafurda aquelas feridas e aumenta as dores. Olha, um dia lindo desse, a gente mora na praia, você não vai levantar. Ele já se culpa, ele se sente ainda pior. Você tem que se esforçar. Então ele já é insatisfeito com ele mesmo e ele ainda não consegue atender às expectativas da mulher ou do marido. Ele se sente ainda pior. Não precisa de gente para fazer isso, porque a consciência dele já faz isso. E faz de uma maneira tão pesada que ele prefere recusar viver do que continuar. Precisa de acolhimento. Nossa, Marlon, mas se for nessa perspectiva, a gente vai ficar acolhendo a vida inteira o sujeito depressivo, porque melhorar que é bom não melhora. Aí está revelando a tua incapacidade de amar. Não é ele que precisa de alguma mudança, é você que precisa aprender a amar. Vocês entendem quando eu digo da nossa insensibilidade? Que era a mesma coisa que eu falava lá da minha vizinha. Eu não conseguia olhar nela uma pessoa que estava sozinha. E quando ela tratava o cachorro como se fosse o filho dela, eu não conseguia pensar, meu Deus do céu, essa mulher talvez tenha uma frustração enorme de nunca ter tido um filho. Não tem um relacionamento, não tem amigos, está longe da família. E se fosse para ficar ouvindo durante meia hora todos os dias, só ouvindo, sabendo que se não acontecer isso ela vai cometer suicídio, a gente não se disporia a ouvir? Disporia. Essa falta de sensibilidade no cotidiano. Marido chega estressado em casa. Não vem que esse teu estresse. O meu dia foi ótimo, eu não vou ficar me envolvendo. Você não vem que esse teu estresse. Meu Deus do céu, cadê a falta de acolhimento? Meu bem, o que aconteceu? Como que você está se sentindo? Mas Marlon, 4 vezes por semana chegar estressado é demais. É demais para quem? Demais para o teu amor, que é superficial, que é vazio. Para ele que é demais. Porque para o outro é o mínimo necessário. Está num momento difícil, de sofrimento, precisa de acolhimento. E aí a gente vê que a gente não é capaz de amar. E não tem problema não ser capaz de amar. Agora não vamos se matar por conta disso também. Porque isso é o que classifica os mundos de provas e expiações. Nós somos ainda incapazes de amar. Porque o dia que nós formos capazes de amar de verdade, nós seremos espíritos puros, como Joana aqui diz. Venho em nome do amor não amado. Essa capacidade de amar, sem ter retorno, sem ser amado, pelo simples prazer de amar, é quando nós nos tornarmos espíritos puros. Ainda não dá. Mas que eu tenha consciência que o problema é meu e não jogue isso no outro, porque o fardo dele já está pesado por conta própria. Não precisa de alguém para pesar um pouco mais.
E aí entra o discurso do centro espírita. Eu já te passo a palavra, mas aí entra o discurso do centro espírita. Porque quando alguém faz uma palestra sobre depressão dizendo tem que ter força de vontade, tem que se animar, tem que buscar seus prazeres, tem que buscar novas coisas, é uma pessoa que não sabe o que está falando e que está pesando mais ainda na vida do outro. Porque a depressão é uma doença da vontade. Eu não consigo ter prazer. Eu não consigo escolher ter a vontade que eu tinha. E por a vontade estar doente, pela capacidade de sentir prazer estar doente, eu não consigo estas coisas. E o nome que os psiquiatras dão é depressão. Mas não dá para escolher ter vontade ou ter prazer. Isso é resultante de um conflito mais profundo. E aí você dizer tem que ter vontade, né? Psicólogo que diz assim, você tem que buscar as coisas que te dão prazer. Não vai! Fuja de um psicólogo desse. Porque ele está em depressão porque não consegue sentir prazer. Se fosse possível buscar as coisas que dão prazer, ele não estava em depressão. Não vai encontrar prazer, ele não vai encontrar disciplina e força. Porque existem conflitos na alma que estão consumindo a energia do sujeito. Então vocês imaginem assim que nós temos uma cota de energia para dar conta da vida, para ter prazer, para realizar, para fazer e acontecer. E de repente existe um monstro dentro de nós. Um monstro chamado culpa. Um monstro chamado complexo de inferioridade. Um monstro chamado insatisfação pelo que eu sou, por como eu estou. E esse monstro consome a minha energia. Então eu que tinha 100 de energia para fazer e acontecer no mundo, ele consome 50. Agora eu tenho só 50 de energia. Consigo cumprir com o meu trabalho mal e mal. E não tenho mais energia para isso. O que nós precisamos? De uma medicação para ter mais energia? Em alguns momentos sim. Mas para que eu consiga entrar em contato com o monstro que está dentro de mim. Porque se eu não lidar com ele, hoje ele consome 50 da minha energia. Eu tomo um remédio, um antidepressivo que me dá mais 50, volta ao meu estado normal. Mas se eu não olhar para o monstro que está lá dentro, o que vai acontecer com ele? Crescer ou diminuir? Ele vai crescer. Porque os aspectos sombrios, quando não são enfrentados, segundo Carl Gustav Jung, tendem a crescer. E a sombra vai se tornando cada vez mais densa, na medida em que é recusada. E aí esse monstro vai crescer, e ele vai consumir mais da minha energia. E às vezes chega um momento aonde o sujeito já não pode mais aumentar a medicação, e o médico diz, não tem como aumentar a tua medicação, você precisa ir fazer terapia. Ou seja, você precisa lidar com o monstro que está lá dentro de você. Então lidar com pessoas depressivas, sem perspectiva de melhora, com pessoas com ideação suicida, é muito difícil, porque revela quão interesseiros egoístas nós somos. Se você quiser exercitar o amor, conviva com uma pessoa depressiva. Porque é fácil mandar mensagem e as pessoas retornarem, dizendo, que bom, bom dia para você também. Mas não dá uma coisa estranha quando a gente manda e não recebe nada, né? E na outra vez também, eu não vou mais mandar mensagem, porque eu não sei nem se a pessoa olha. É o nosso egoísmo, o nosso interesse mesquinho. Faz sentido isso que eu falo para vocês? É triste, né? Essa sociedade que a gente construiu. Tem uma pessoa lá atrás que quer fazer pergunta, depois te passa a palavra. Eu gostaria de pedir, se for possível, uma salva de palmas para essa frase última ali. Se você quiser exercitar o amor, conviva com uma pessoa depressiva. Eu acho que é isso. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é, você acha possível o processo que vem dentro de uma negatividade, de um processo de depressão, ele vir saindo para fora e vir a se modificar? Tipo assim, não necessariamente passar uma vida inteira. Claro, com certeza. Com certeza. Mas não é a curto prazo. Todo sujeito depressivo que resolve suas problemáticas a curto prazo fica com o pé atrás. Porque a depressão ela já é a construção de um drama. Então o sujeito que vem com essa de melhorou, de agora está ótimo, de medicação, de lidou, eu fico com o pé atrás, porque ele precisa fazer uma reconstrução interna. E isso leva tempo, né? Então, o que eu não acredito são nas mudanças rápidas. Mas é possível, sim. E as pessoas, quando elas fazem a primeira crise depressiva, há muitas possibilidades de ter
uma vida normal. Na segunda crise depressiva diminui um pouco, na terceira, e quanto mais crises depressivas ela faz, menor é a chance dela manter uma vida estável. Mas não existe nenhum momento onde diga, não é possível ter uma vida estável. Sempre há uma probabilidade, um pouco menor, mas sempre há uma probabilidade. Tá? E aí você queria falar? Eu tenho uma pessoa da família, já faz agora uns 30 anos, uns 35, que é depressivo. Tem dias que não permite nem falar, outros dias ele fala, toma remédio que não tem, raiva do mundo. Por mais que a gente tenta, não, ele sabe muito, ele vai, não fala, não, aqui na minha casa não, já de entrada, e a casa é pesada, só com oração para a gente entrar, sair, eu evito muito, mas como ajudar um ser humano que simplesmente tem raiva do mundo e tem quatro? Ele não admite, psicólogo sim, ele vai, toma muito remédio, né, não faz. Sim, agora veja, como ajudar? Tem que perguntar para ele. Não permite. Fica quieto, não me fala disso, mas de cara. Mas se ele diz que não quer ouvir, então você não falar é ajudar, né? Justamente, mas ele continua. Então a família já... Mas olha, vamos devagar, ele continua. Por quê? Eu acho que a ajuda que eu vou oferecer vai tirá-lo do quadro depressivo? Não vai. Não, eu só faço com oração. Mas vocês entendem? Eu não estou falando para ela, eu estou falando para todos nós. O exercício é de estar ao lado. Mas a gente não vai tirar ninguém da depressão. Remédio interfere nos neurônios, não tira ninguém da depressão. A gente não está falando de resolver os problemas das pessoas. A gente está falando de oferecer suporte, cuidado e acolhimento para que elas se sintam mais seguras para lidar com os seus problemas. Percebe a diferença? Querer resolver o problema do outro ou oferecer suporte, segurança e acolhimento para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta importante, valorizado para lidar com os seus conflitos. É diferente. A gente sai do papel central para assumir um papel de coadjuvante. Mas ele não dá nem chance. Não, ele dá chance. Ele está dizendo, se você não falar, você me ajuda. É. Aí a gente chega e não fala. E só leva flor, leva chocolate. Não quer simplesmente só briga. Ele vive na briga da entrega com a mulher dele. Então ficamos quietos, fazendo oração, na entrada da casa para se proteger e para sair. Mas eu tenho certeza que tem algumas coisas que vocês não conseguiram perceber. Eu tenho certeza. Porque às vezes a gente fica numa perspectiva do que é o melhor e a gente define, né? E aí a pessoa já cria uma resistência a gente. Mas todo sujeito tem algumas buscas, tem alguns desejos, né? Então, por exemplo, o exercício de ir lá repetidas vezes, sem querer intervir, sem querer falar, pode ser uma sensação de cuidado. Porque veja, quando eu digo, eu não quero ouvir vocês, e você consegue ficar do meu lado, e não falar nada, dá uma sensação de respeito. Vocês estão levando em consideração o meu pedido de que eu não quero ouvir. Olha como é tênue. Então eu estar ao lado do sujeito, não deixar de estar presente e estar ao lado do sujeito sem falar nada é uma demonstração de cuidado. Que pode ter uma repercussão ao longo de meses ou anos. Diga. Como você vê, analisa a questão do aumento do número de suicídios em relação ao aumento de consumo de drogas psiquiátricas nos últimos anos? Aumento de suicídio com aumento de consumo de drogas? Drogas psiquiátricas. Não sei qual que é essa relação aí. O aumento do número de suicídios no planeta relacionado com o consumo de drogas psiquiátricas. Não sei se é isso que você está me perguntando, mas uma questão clara é, remédio psiquiátrico não trata da alma. Remédio psiquiátrico diminui sintomas para dar tempo do sujeito tratar da alma. O problema é que a gente quer que o remédio psiquiátrico mude o sujeito. A gente quer uma pílula da felicidade.
que o sujeito faça a ingestão daquilo ali e fique ótimo. Isso não acontece. O remédio dá um upgrade, ele dá um bem-estar para o sujeito, diminui sintomas ansiosos, diminui a angústia para que ele lide com os seus conflitos. Só que o que acontece? A gente quer que o remédio resolva os nossos problemas e aí não vai dar certo, né? Nós temos estatísticas nos Estados Unidos, pelo menos isso foi muito estudado, dos remédios antidepressivos para pessoas com ideação suicida que aumentavam o índice de suicídio. Olha que interessante. Porque o sujeito que faz uso de antidepressivo num quadro de ideação suicida, ele então tem o desejo de morte, mas ele não tem nem energia para se matar. Quando ele toma um antidepressivo, mas não trabalhou o desejo de morte, ele agora é um sujeito com desejo de morte e com energia. Aí ele vai lá e se mata. Então essa coisa que às vezes as pessoas fazem de tomar fluoxetina porque uma amiga é a dona da farmácia, porque o meu médico me receitou, isso é um perigo. Não se toma antidepressivo sem prescrição médica. Às vezes pode ter um transtorno bipolar que não está ali presente, porque o sujeito faz a crise depressiva, e daí toma antidepressivo e sobe para o transtorno bipolar, porque tinha que tomar antidepressivo junto com o estabilizador de humor. Então, a automedicação, não. Hoje em dia, esses médicos, dermatologista, ginecologista, têm receitado um monte de antidepressivos. Eu gosto de brincar que ninguém imagina, você vai lá no psiquiatra, se consultou e diz, ai doutor, eu estou com um corrimento vaginal, aí o psiquiatra aproveita e já dá uma medicação para você. Vocês imaginam um psiquiatra fazendo isso? Por que que então o ginecologista, quando você fala que está depressivo, ele se sente no direito de te dar um antidepressivo e não te encaminha para um especialista da mente? Né? Isso é um horror. Dermatologista, se há suspeita de depressão, você encaminha para um profissional que trabalha com a questão da mente. Agora, nenhum psiquiatra chega lá e diz, eu estou com queda de cabelo, e o psiquiatra vai receitar uma pomada, um negócio passar no cabelo. Vai dizer, você procura um dermatologista. E por que os outros médicos todos se sentem à vontade para fazer interferência nas questões da mente? Não tem como. O profissional especializado para trabalhar a depressão é o psiquiatra, no máximo o clínico geral, que clínico geral nós não estamos falando desses que se formaram e vira clínico geral. Nós estamos falando do cara que faz a formação em clínica médica e que passa 3 anos estudando a generalidade dos sintomas para saber como encaminhar, ou médico de família. Esses 3 médicos estão habilitados a dar antidepressivo, auxiliar as pessoas, e quando a coisa vai ficando pior, vai para o psiquiatra. Né? Eu queria trazer mais algum... não terminei de falar disso aqui, né? Então deixa eu falar rapidinho. Quando se sente melhor, está fora de perigo, é um risco. Porque às vezes o sujeito se sente melhor, sabe por quê? Porque ele determinou que ele vai se matar daqui 3 meses. E aí, como ele arrumou a solução para o seu problema, ele alivia. E aí a gente acha que ele está ótimo, que está fora de perigo, e daqui 3 meses ele se mata. Não devemos falar de suicídio para não instigar outra besteira. Você consegue imaginar assim, fulano, você está pensando em suicídio? Não, Marlon, sabe que eu estava pensando, mas agora você falou? Acho que eu vou me matar mesmo. É uma boa ideia. Você consegue imaginar isso? Então, por que do medo de falar de suicídio? Porque do medo de perguntar, você tem planos para o futuro? Você pensa em morrer? Você acha que morrer seria a melhor alternativa agora? A gente precisa falar de suicídio. Precisa perguntar. E as pessoas talvez num primeiro momento digam, nossa, credo, Deus que me livre. Não, estou te perguntando, porque eu acho que muitas vezes nesses momentos as pessoas pensam em suicídio. E se por algum momento você pensar, eu queria te dizer que eu sou teu amigo e que eu estou aqui, caso você queira falar sobre isso. Aí no outro dia ela manda mensagem pra gente. Marlon, eu estava pensando mesmo em suicídio. Fiquei envergonhado quando você falou, porque eu achei que você ia me criticar, mas eu estava pensando em suicídio. Ele é livre para fazer escolhas, um absurdo, né? Porque se ele está em depressão, se ele tem problemas graves, é um absurdo pensar que ele é livre para fazer escolha, a gente faz um combinado. Depois que você tratar a depressão, depois que você resolver seus problemas, aí se você quiser, você se mata. E aí o que acontece com as pessoas? Não querem se matar. Não há o que fazer, ele está decidido. Outra loucura nossa, né? Quando uma pessoa põe na cabeça que ela vai se matar, não há o que faça para impedi-la. Isso é mito.
há sim muito que faça para impedir. Há profissionais que dizem que 100% dos casos de suicídio são evitáveis. Após uma tentativa frustrada, não fará novamente. As pessoas agora aprendeu, né? Tentou, ficou lá agora com um monte de problema, foi para o hospital, teve que fazer lavagem, vê se agora aprende, nunca mais tenta suicídio. Muito pelo contrário, como diz meu amigo. Quando o sujeito tenta suicídio, a chance dele voltar a tentar outras vezes é maior. Porque parece que ele rompeu aquela barreira do tentar. E depois que ele rompeu a barreira, ele voltar a fazer a mesma coisa várias vezes é muito maior. O suicídio só acontece com aqueles outros tipos, já mostrei para vocês, né? Nós dizemos que os principais fatores de risco para o suicídio... Ah, não trouxe fatores de risco? Onde que estão os fatores de risco? Posso fazer uma pergunta? Quem? Pode. Você estava falando da questão de não falar sobre suicídio, né? A gente teve no ano passado, né, na Netflix, né? Eles abriram a série da Handmaid. E a gente choveu de atendimento, assim, chegava a 400 pessoas. Não dava conta de atender. Claro, a maioria adolescente, porque tinha acabado de assistir a série. E muitos deles falando que ia fazer porque tinha dado certo. O que tu me diz assim, sobre isso? Assim? Eu assisti a série e eu achei um pouco instigadora. Assim, Eu não assisti, mas do que eu ouvi, a gente entende que eles cometem alguns equívocos que vão contra as orientações da Organização Mundial da Saúde. Porque a gente deve falar de suicídio, mas nunca a gente deve falar como as pessoas cometem suicídio e nunca colocar o suicídio num status de conquista ou de êxito. E então a série, pelo que eu entendi, ela traz como assim, agora eu estou dando conta, eu estou resolvendo dos problemas que todos vocês me fizeram, eu estou me vingando, eu estou saindo por cima, sei lá, não assisti, mas dá uma sensação de que o sujeito fez, que ele aconteceu e que estimula no outro essa sensação de então eu também consigo. Né? No caso ela sofreu um bullying na escola, e aí o suicídio entra como uma vingança, entra como uma justiça, que agora está fazendo justiça. Isso é péssimo. Né? Isso já tem, desde 2007 parece, existe uma orientações da Organização Mundial de Saúde de como divulgar o suicídio. Eu até ia falar para vocês ficarem atentos, aqui no jornal de Balneário Camboriú, aqui no jornal não, mas quando eu estava fazendo a pesquisa e olhando Balneário Camboriú, tem jornais colocando como as pessoas cometeram suicídio. Isso é contra a orientação da Organização Mundial de Saúde. A gente precisa pegar o documento, baixa lá, OMS, mídias e suicídio. Baixa e manda para o jornal dizendo, olha, vocês não podem falar isso. Isso é contrário às questões do suicídio e isso é contrário à lógica de prevenção. E todos nós, quando vemos um jornal desse, temos que mandar. E eu lá em Curitiba sempre faço. Vejo no Facebook, eu já tenho prontinho lá no meu e-mail e já mando para as pessoas dizendo, não pode, não pode. Isso vocês estão contra as orientações da Organização Mundial de Saúde de como divulgar o suicídio. A gente deve falar sobre o tema, mas não como as pessoas cometeram suicídio. E tudo isso começou com um texto de Goethe, quando ele escreve Os Dramas do Jovem Werther. É um jovem que vive um relacionamento frustrado e ele comete suicídio. E depois que ele lançou esse livro, isso na Alemanha, Goethe, agora eu já não lembro se é 1700, mas já faz muito tempo. E depois que ele escreveu esse texto, vários jovens cometeram suicídio do mesmo jeito que ele narra no livro, e alguns inclusive deixando o livro do lado. E aí isso ficou conhecido como o efeito Werther, por conta de ser o caso do jovem Werther, o efeito Werther, entendendo que quando as pessoas cometem suicídio, elas dão para o sujeito que pensa em suicídio a sensação de êxito, porque assim, no suicídio há um comportamento ambivalente, eu quero, mas eu tenho medo, eu não sei se eu posso, se eu consigo. Quando eu vejo o outro, o discurso é sempre, ele conseguiu. Então se ele conseguiu, eu também consigo. E aí por isso é danoso falar de como as pessoas cometem suicídio. Eu quero trazer para vocês alguns fatores de risco
Mas lembrando daquela lógica que eu trouxe de que mais do que compreender fatores, a gente precisa desenvolver sensibilidade. A delimitação de fatores de risco quer dizer que existem mais situações que exigem mais cuidado que outras. Todo sujeito merece cuidado e atenção, mas algumas situações exigem mais cuidado. Agora vocês estão vendo a minha fala sensível? Todo sujeito merece cuidado e atenção. Das quais ressaltamos presença de transtornos mentais, como depressão, alcoolismo e ansiedade. Então, uma pessoa com depressão, uma pessoa alcoolista, uma pessoa com quadro de ansiedade, quando, pense assim, nós temos duas pessoas pensando em suicídio. Esta que tem o quadro de depressão, ou de ansiedade, ou de alcoolismo, ela tem maiores chances de cometer suicídio do que aquela que não tem esse transtorno mental. Estão entendendo o que são fatores de risco? Condições psicológicas, veja, perdas recentes, personalidade impulsiva, humor oscilante, dinâmica familiar conturbada, vazio existencial. Pessoas que têm estes quadros, viveu uma perda recente, perda não pense só, alguém que morreu, um relacionamento, um trabalho, um cachorro, uma frustração porque não teve uma promoção, também é uma perda. Tudo isso são perdas recentes. O comportamento impulsivo, eu vou lá e faço mesmo, porque a maioria das pessoas cometem suicídio num ato de impulsividade. O humor oscilante, uma hora tá bom, outra hora não tá, e a pessoa vive oscilando. Dinâmica familiar conturbada, porque não tem apoio. E o vazio existencial são grandes fatores de risco. Então nós estamos falando de alguém que está depressivo, que viveu a perda de um emprego com uma dinâmica conturbada. Essa é uma pessoa que precisa de muita atenção, porque é um suicida em potencial. Estão entendendo a lógica? Já é 11h35. Desculpa. Características sociodemográficas. Homens, desemprego, aposentadoria, isolamento social, imigrantes. Então, se você tem um pai que morreu a sua mãe e depois ele deprimiu e agora ele mora sozinho, é um grande risco deste sujeito cometer suicídio. Agora, se for a mãe que morreu o marido, daí não tem risco? Tem ou não tem? Tem. Então isso aqui é que é mais, porque embora o dobro de mulheres deprima em relação aos homens, 2 vezes mais mulheres deprimem do que homens, 4 vezes mais homens cometem suicídio do que mulheres. Pesado, né? A gente diz que o homem ele é efetivo até na hora de se matar. Quando ele quer, ele vai lá e se mata e pronto. E a mulher fica, eu vou tomar remédio, não sei o que, não sei o que. Brincadeira. Os homens usam métodos mais agressivos. As mulheres, por usarem métodos menos agressivos, têm chances de resgate. Então, há muitas mulheres que tomam medicação e já se arrependem e pedem ajuda. Isso é da mulher que é fraca da cabeça ou talvez seja do ser humano e do instinto de preservação? Vou perguntar de volta porque vocês não prestaram atenção. A mulher toma remédio e depois liga pedindo ajuda ou sai gritando e pedindo apoio. Isso é da mulher que é fraca da cabeça ou é do homem ou é do instinto de preservação do ser humano? Do instinto de preservação. Então é muito provável que aquele cara que se enforcou, se ele tivesse 5 segundos para voltar atrás, ele também voltaria e pediria ajuda. Mas como busca métodos mais efetivos, não tem a possibilidade de viver isso. E o que a gente vê é que de fato depois que as pessoas cometem suicídio, elas se arrependem. Só que como eram métodos efetivos, então a gente acaba tendo a predominância de 4 homens para cada mulher. É claro que também nessa predominância tem a dificuldade do homem lidar com as suas emoções. Então o homem vai fingindo que está tudo bem, tem dificuldade de pedir ajuda,
o homem tem dificuldade de procurar um psicólogo, tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, das suas emoções e vai levando, ou como se diz, empurrando com a barriga. E aí quando chega numa situação onde não consegue lidar, se mata. O homem também tem muito mais a questão do brio. Uma mulher ser traída é mais uma na sociedade traída por um cafajeste. Um homem traído, aí já é uma ofensa. A mulher que foi mandada embora é mais uma que foi mandada embora. Agora, o grande gerente da empresa que foi mandado embora é uma catástrofe. Então, por conta dessa sociedade machista, parece que as dificuldades que o homem vive são maiores do que as que a mulher vive. O que não é verdade, né? O que mostra a dificuldade do homem se colocar no seu lugar de ser humano falível e pequeno como todos nós somos. E condições clínicas incapacitantes, pacientes com dor crônica, pacientes com doenças incapacitantes, com doenças incuráveis como AIDS, têm mais risco de suicídio do que outras pessoas. Então aquele sujeito que tem enxaqueca, aquele sujeito que perdeu a perna, o sujeito com AIDS, o sujeito com vários problemas, um quadro depressivo que foi afastado do trabalho, tem graves riscos de suicídio. Os fatores de risco, eles nos ajudam a ficar mais atentos a alguns grupos do que outros, mas independente de fatores de risco, nós temos que estar atentos ao ser humano como um todo. E aí, para resumir, nós colocamos assim, os principais fatores de risco para o suicídio são tentativa de suicídio e transtorno mental. Se a pessoa já teve uma tentativa e se ela tem um transtorno mental, é muito provável que ela tente suicídio novamente. Avaliando gestão de risco. Todo caso tem que encaminhar. Eu queria trazer isso aqui, para a gente ir encaminhando para os finalmente. O funcionamento mental de uma pessoa com ideação suicida, ele gira em torno de 3 sentimentos. O primeiro, de que aquilo que ela está vivendo é intolerável, ou seja, ela não consegue suportar. O segundo, de que é inescapável, não tem o que faça, não há saída. E o terceiro, que é interminável, não tem fim. Isso está lá naquela cartilha que eu falei para vocês. Mas sabe o que eu acho mais interessante de trazer esses 3 sentimentos? É que a doutrina espírita tem respostas diferenciadas para essas 3 questões. Não tem? Nada, na nossa perspectiva, vai ser insuportável se o sujeito buscar os recursos que ele tem ao seu alcance, porque Deus não oferece o fardo maior do que ele possa suportar. Nada será sem saída, ou se parece sem saída, é porque esta é a saída. Suportar esta coisa, porque existem experiências que nós viveremos até o final dessa encarnação. E a saída está quando nós concluímos as nossas provações. Mas isso não será infinito e nem o interminável. Então veja que há caminhos de soluções que a gente não está enxergando e a gente vai buscar auxílio em Deus, a gente vai buscar auxílio nos nossos mentores. Há coisas que a gente só suporta porque o fim vai estar com o fim dessa vida, desde que a gente não a termine por conta própria, e se a gente buscar recursos, a gente pode suportar. Isso me faz querer terminar a nossa fala usando uma abordagem de Allan Kardec, que para mim tem sido o principal texto ou reflexão a respeito do suicídio. Desde que eu consiga, não estou conseguindo. Vamos pro aqui. Como eu disse para vocês, Allan Kardec fala de suicídio em várias obras, mas o que eu queria trazer está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o suicídio e a loucura. Aqui para mim resume a ideia de prevenção de suicídio. Quando ele diz assim: a calma e a resignação, auridas
da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Veja, ele nos diz a calma e a resignação, mas não é da fala vazia, você tem que ter calma. Não é da fala superficial, você tem que aceitar, você tem que se resignar. Porque isso não ajuda ninguém. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre. Então, quando eu compreendo a vida por uma outra perspectiva, eu tenho calma. Quando eu entendo que as coisas não acontecem por obra do acaso, mas de que há um planejamento, de que há provações que foram escolhidas por mim, eu tenho calma. Quando eu entendo que o meu pai, que me abusou na infância, até os 10 anos de idade, foi o pai que eu escolhi e que, embora não seja planejado para ele cometer esses equívocos, havia grandes possibilidades e eu tenho algo a aprender com essa experiência, eu tenho um pouco mais de resignação. Quando eu entendo que a vida não é obra do acaso e que existe uma força organizando todos os acontecimentos e que nós não passamos por um segundo a mais de sofrimento que não faça parte do nosso processo de evolução, a gente consegue ter um pouco mais de resignação. Mas não é porque tem que suportar, não é porque tem que ter calma, não é porque vai para o reino dos céus, não é troca, não é barganha, é porque nós temos uma compreensão da vida diferenciada. Nós entendemos que a vida não é obra do acaso. Nós entendemos que é um planejamento e que tudo que acontece, como nos diz o Evangelho, não há uma folha da árvore que caia sem a permissão de Deus. Então, se nem uma folha da árvore cai sem a permissão de Deus, o que é de nossas vidas? Ou quando Jesus diz que o pastor conhece todas as suas ovelhas, e que se tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele deixa as 99 para ir buscar a ovelha perdida. Todas estas coisas nos fazem pensar a vida diferente. E é disso que nós precisamos falar no Centro Espírita. O Espiritismo tem um poder de consolação que nós ainda estamos muito longe de vivenciar. O Consolador prometido, capaz de ir ao encontro da necessidade das pessoas, das suas dores e dos seus dramas. Saímos do púlpito, saímos do currículo que já está pronto e determinado nas apostilas, saímos do plano de aula que nós tínhamos, saímos dos temas das palestras que nos são mais fáceis, saímos dos lugares cômodos que nós nos colocamos para caminharmos em direção ao próximo. As pessoas que chegam à casa espírita num estado grande de sofrimento e que precisam ser ouvidas 1, 2, 3, que precisam de contato ao longo da semana, que precisam de mensagens, que precisam de contato telefônico, que precisam de atendimento, que precisam de atenção, porque sozinhas elas não vão dar conta. Mas se nós estivermos juntos, com certeza nós vamos dar conta. Então, o convite que eu faço para vocês hoje ao final dessa fala é de que a gente saia de um lugar cômodo que nós nos colocamos, para que a gente faça um pouco mais. E a maior referência que nós temos é de Jesus. Ele poderia ter olhado para a humanidade e dito: meu Deus do céu, um bando de ignorantes. Vão me humilhar, vão me xingar. Vai passar 2000 anos e não vão ter entendido quase nada do que eu falei. Nos últimos dias, no último dia, Jesus vive uma humilhação que a gente não consegue imaginar. Pessoas lhe cuspindo a cara, lhe agredindo ao extremo e lhe colocando uma coroa de espinhos para ironizar porque ele era rei dos judeus. Vocês imaginem o espírito mais nobre, o governador da terra, se submete a uma condição de tanta privação, de tanta humilhação e de sofrimento para que a gente tivesse paz. Se o mundo já está difícil depois de Jesus ter vindo, o que seria de nós se ele não tivesse vindo? Se ele não tivesse dado do próprio sangue, do próprio suor e das próprias lágrimas?
Ele que era puro fez tudo isso por nós sem precisar passar por isso. O que nos cabe a nós fazermos? Será que então não deveríamos fazer um pouco mais? Será que precisamos viver a ideação suicida de um filho, de um amigo, para que a gente se mobilize para uma causa maior? Será que a gente precisa viver o constrangimento de um familiar nosso estar naquele avião que vai cair, para que daí a gente faça algo? Ou será que podemos dar um pouco mais do nosso tempo, um pouco mais dos nossos estudos, um pouco mais das nossas reflexões para fazer algo de diferente? Eu deixo para vocês esse convite de que vocês discutam nas casas espíritas, de que vocês reflitam que outras ações nós podemos ter. Nós podemos reunir trabalhadores de diferentes casas. Se uma casa tem dificuldade de fazer sozinha, somamos com outra e 2 ou 3 pequenas, soma um número de trabalhadores que podem oferecer um trabalho em uma casa, não precisa oferecer nas 3. E quando alguém chega nessa casa, nós podemos ir na outra, quando chega nessa, vamos na outra, mas criarmos uma rede de atendimento, criarmos uma rede de atenção e de suporte a essas pessoas, sem que a gente precise viver esse tipo de constrangimento. E na hora que a gente está cansado, a gente lembra de Jesus e de tudo que Ele viveu. Na hora que a gente acha que não tem tempo, a gente lembra de Jesus e de tudo que Ele fez por nós. E na hora que estiver doendo, a gente lembra de Jesus e de todas as dores que Ele passou e que não são nada perto das dores que a gente passa. E a gente consegue dar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E esses dias vão passar muito rápidos. E felizes serão aqueles que depois de passarem todos esses dias, terão a consciência tranquila e a certeza de que fizeram ao máximo para a construção do mundo melhor. E aí nós entenderemos o que é viver em paz. Por ora, a gente vai trabalhar, trabalhar e trabalhar. Pela atenção de vocês, por essa manhã agradável, muito obrigado.